Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de TCC, ok? Coloquei aqui para gravar, né, num aplicativo online, tá certo? Essa é a nossa aula. Hoje eu pretendo, né, falar sobre o que seria tema, né, discutir sobre esse assunto, tá certo? Vou até compartilhar com vocês aqui o slide. Mas antes que antes de eu entrar nesse assunto, né, eu já coloquei lá no Cigar, acho que vocês agora têm acesso lá, está disponível para vocês exatamente me passarem essas informações, né? Peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente falar sobre. Pronto, eu coloquei aqui no fórum, tá certo? O título do fórum está exatamente definir o tema de TCC, objetivo principal e a natureza da pesquisa. Além disso, eu peço que vocês também, quem já falou com o orientador, quem já entrou em contato, está negociando com essa pessoa, colocar também o nome desse orientador também nesses dados, tá certo? Por que a gente está fazendo isso? E por que a gente faz isso, né? É interessante eu entender qual é o trabalho de vocês, né? E qual, né, a natureza, qual é o andamento, né? Estou vendo aqui que o Fabrício até já colocou, né? Já tem orientação já, Fabrício? Já falou com alguém já? Tô vendo. Pois é, depois eu dou uma olhada, né? A ideia é exatamente. Pronto, eu vou dar uma olhada primeiro. Ok. Eu vou dar uma olhada depois, né? Não, agora eu vou esperar os demais ir colocando, né? Qual o objetivo também de eu saber o tema, né? Os objetivos do trabalho, como é que vai ser a natureza desse trabalho, para caso, né, de acordo com o tema e caso a pessoa não tenha falado com nenhum professor, a gente sugerir um professor para ele, né? De acordo com aquele quadro, de acordo com aquele quadro que foi colocado, né, dos professores da casa, né? Então, outra ideia é essa, que a gente vai também marcar uma reunião entre os docentes e mostrar, né, exatamente esses tópicos de vocês, certo? Então, essa é a outra ideia, tá certo? Pois não, Wagner? Pois não? Boa noite. Pois é, exatamente, você tem que ver se vai continuar com o mesmo. Ah, ok, né? Aí também tem que ver se você vai mudar de orientador, se vai continuar com o mesmo. Isso cabe a você decidir isso. Ok, certo, certo, beleza. Pois bem, então eu já aí, mas continua aqui, viu, Wagner? Você coloca novamente aqui os dados, certo? Estamos começando tudo de novo. Né? O que passou, passou, né? Tanto aqui, quem não terminou semestre passado, né, contabiliza lá no sistema como reprovado, certo? Então aqui é tudo de novo, começa tudo de novo. Tanto é por isso que, por isso que eu perguntei se vai continuar com o mesmo tema, se vai continuar com a mesma orientação, porque a partir de então a gente começa todo o trâmite normalmente, tá certo? Então, assim, eu peço, né, quem ainda não colocou, né, eu disponibilizei exatamente agora, às 8 horas da noite, tá certo? Dei um prazo aí até a próxima semana, né, para quem ainda está pensando, quem ainda vai discutir sobre o tema, né, porque
estava olhando aqui, tem 13 pessoas matriculadas, né, da disciplina, tá certo? Às vezes estão matriculadas, às vezes trancam, né, porque aconteceu algum imprevisto, não tá, mas quem for continuar, né, tá aqui exatamente para colocar, né, esse tema e esse conteúdo aqui no chat, para poder saber, né, e ter entendimento do trâmite, ok? Pois bem, né, a aula de hoje a gente vai falar, vai falar exatamente sobre esse conteúdo de tema, o que é objetivo, né, quais são os objetivos, claro, no modo mais geral, não direcionando nenhuma linha nem outra, certo? Para quem não consegue, não tem, né, esse entendimento, poder ficar por dentro, certo? Então vamos lá, né? Como eu falei para vocês, a aula de hoje exatamente a gente vai, né, trazer algumas definições do que seria tema, né? Relacionar justificativas que possa ser plausível para trabalho, né, daquela amplitude. Né? Um dos pontos importantes é exatamente trazer os objetivos. Para que estudar isso? Qual é o objetivo de estudar isso? Certo? Quais são as hipóteses que eu tenho, né, que possam ser plausível e importante para o meu tema, certo? Então, essas são as relações da aula de hoje. Então, só para a gente não pular, né, dos objetivos da aula, né? Então, a ideia é exatamente auxiliar o aluno, né, na escolha de um tema relevante e viável, né? O que é viável é plausível, né? Vai dar tempo eu trabalhar em um semestre, né, ou do meu TCC, certo? Vai ter um custo adicional que eu não tenho como realizar, né? Então são coisas que devem ser plausível, né? Então explicar a importância da hipótese, hein, do tema e a formulação do problema de pesquisa, demonstrar como estrutura, né, e estruturar um problema de pesquisa de forma clara e objetiva, e ensinar a definição de objetivos gerais e objetivos específicos, né, para um trabalho acadêmico, no caso aqui para o seu artigo de TCC. Então, o que é que será explanado na aula de hoje? A gente vai falar sobre o que seria índice, planejamento de pesquisa. É altamente importante a gente fazer um planejamento, certo? Para realizar exatamente as fases da pesquisa. É importante também escolher e delimitar o tema, né? O que é o tema? O tema ele tem que ser amplo, mas também não pode ser muito amplo que você não possa abarcar. E não pode ser muito sucinto, porque aí ele deixa de ser tema e aí você não é mais um título, né? Então você tem que ser deve escolher, né, vamos dizer assim, razoavelmente um tema que possa ser plausível. Formulação de problemas de pesquisa, né, e hipóteses de trabalho. Okay? Aí eu trago exatamente essa relação, né, quando a gente trabalha a relação num tema. Né? A primeira coisa que acho que vocês devem fazer, de qualquer relação de trabalho, né, é trazer a hipótese. Quais são as hipóteses que eu tenho, né, que eu posso trabalhar? Né? Eu vou trazer aqui para o meu cotidiano. Né? Então, primeiramente, quando eu trago produção de biodiesel, o que é um biodiesel? Quais são as hipóteses, né, no trabalho de biodiesel? O que eu posso trazer para um trabalho de produção de biodiesel? Né? E aí eu tenho várias hipóteses. Né? Eu tenho como hipótese como produzir o biodiesel, né? Outra hipótese, né? Qual é a substituição ou o complementar do biodiesel, né, para a minha sociedade que está em volta, né? O que seria o biodiesel? O que, vamos dizer assim, como hipótese, o que o biodiesel tem, né, para substituir? Né? Ou ele vai substituir quem? Ele vai complementar quem? Né? No caso aí, o biodiesel é o diesel. Né?
ele vai complementar o diesel. Por que o diesel deve ser substituído? Né? Então, são várias hipóteses que eu tenho que colocar como parâmetro, né, para o desenvolvimento do meu trabalho. Né? E eu até coloquei aqui, uma das primeiras coisas a fazer para começar a trabalhar no TCC é pensar em um tema e um índice. Né? O tema é exatamente algo que eu pretendo, né, focar, e o índice são subsequências desse meu tema, né? Como, meu índice, né? O que devo ter no meus índice do meu tema, né? Aí vai ter aí relacionado, né, com a introdução, né, que vai estar relacionado com o referencial teórico, que vai estar relacionado com a minha metodologia, que vai estar relacionado com meus resultados, a discussão, né? São algo que eu vou pensando, né? Então, isso está relacionado exatamente com planejamento. Antes de eu começar o trabalho, planejar. Isso é um planejamento, certo? Então, redigir logo o índice como hipótese de trabalho serve para definir o âmbito e direcionar a tese, né? No caso aí, o desenvolvimento do trabalho, né? Os índices, né? Então, isso é importante. É o primeiro passo que você deve fazer quando vai desenvolver uma pesquisa, é exatamente fazer isso, né? E pensar, né? Isso jogar no papel. Não somente tirar da caixa, né? No caso do cérebro, e colocar no papel ali como um rascunho, né? Um rascunho que depois vocês podem ir melhorando esse rascunho, mas é importante, certo? Jogar isso para o papel. Então, um sumário para cada tópico, um breve resumo, né? Isso também é importante, certo? E aí, como eu disse, né, isso é um planejamento, né, já passa a ter, né, um planejamento documental, né, não somente um planejamento na mente, mas você já traz isso documental, porque você já está trazendo esses rascunhos ali para o papel, certo? Então, para que um estudo seja considerado científico, deve ser observados critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação, né? Seria o objetivo ali do estudo, certo? Então, esses pontos, né, devem estar dentro do planejamento de vocês. Planejamento não quer dizer que ele seja fixo, né? Todo e qualquer planejamento, ele é mutável, né? Você pode mudar de acordo com a necessidade e de acordo com que vai andando ali a pesquisa de vocês, tá certo? Planejamento só é um direcionamento. Então, é desejável que preencha, né, os seguintes requisitos no bom planejamento. Né? Existência de uma pergunta a que desejamos responder, né, em termos aí da temática que vocês pretendem, né, desenvolver. Elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar àquela resposta. E indicação do grau de confiabilidade, né, em relacionado à resposta obtida. Né? O que é confiabilidade? É se o que eu vou desenvolver, ele possa ser reprodutível. Né? Porque se é algo que eu vá fazer somente eu consiga, né, isso deixa de ser um trabalho acadêmico. Por que deixa de ser um trabalho acadêmico? Porque só eu mesmo posso fazer. Por exemplo, um quadro. Né? Um quadro, eu falo um quadro de desenho, né? Um desenho, né, artístico. Se é só eu que vou fazer aquele desenho artístico, né, sem que haja, de acordo com a minha metodologia, não possa ser reprodutivo, né, então deixa de ser algo acadêmico, certo? E científico. Então isso é importante que eu pense, né? Como é que eu vou desenvolver esse trabalho? Esse trabalho, a outra pessoa em qualquer canto pode ser reproduzido, certo? Então esses dados são importantes. Qualquer coisa, pessoal, que vocês tenham aí, pode perguntar, tá certo? Eu vou falando aqui, mas a relação da nossa aula é exatamente interativa. Se vocês tiverem alguma indagação, perguntas, podem pedir voz e interagir aqui na aula, tá ok? É uma aula mais ampla, né, que possa englobar todo mundo, mas na medida de entendimento, né, vocês podem interromper.
Então, um planejamento de uma pesquisa, né, dependerá basicamente de 3 fases, né? Primeira fase, aquela fase de decisória, né, que a gente vai ainda fazer as decisões, né, que está dentro do parâmetro de planejamento. Então, referente à escolha do tema, a definição, a delimitação dos problemas de pesquisa. Então, é algo ainda mais decisório. A outra fase já é na construção dessa relação da pesquisa, né? Então, refere à construção de um plano de pesquisa e à execução dessa pesquisa propriamente dita, né? Por exemplo, se a minha pesquisa é de campo, então a minha ideia é trabalhar, né, com levantamento de quantas residências tem sistema fotovoltaico, mas lá de Pico, né? Não é daqui de Teresina. Então eu preciso colocar no meu planejamento o meu deslocamento, porque eu sou de Teresina, quantas vezes eu preciso estar lá, né? A minha relação de orçamento, eu vou gastar tanto, vou precisar de tantos dias, né? Claro, isso é um planejamento. Não quer dizer que esse planejamento não seja mutável, né? Mas é um planejamento, certo? E se é viável, né? Eu sair de casa em casa, todo o município de Pico, né? Fazendo esse levantamento, certo? Então, isso tem que estar dentro do meu planejamento. Aí, outra coisa, qualquer pessoa pode fazer esse levantamento? Pode. Né? Por quê? Pode ser reproduzido? Pode, desde que a pessoa, né, utilize a metodologia, né, os princípios que eu estou aqui colocando. Então, são algo que está dentro do planejamento. Né? E a outra relação é exatamente a fase da redação, a fase que eu vou colocar isso, né, documentar isso, certo? Então, é referente à análise dos dados, das informações obtidas na fase construtiva, né? E essa discussão dessas fases, é ali documentar essas fases, certo? Então, é a organização das ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do relatório final. No caso aqui, eu trabalho, né, o artigo de vocês, certo? E aí as fases da pesquisa, né? Segundo os autores, né, no caso aqui Brodanov e Freitas, 2013, a pesquisa pode ser dividida em 4 grandes fases também, certo? Uma que antecede a realização da pesquisa, denominada da fase formulação e do planejamento da pesquisa. Outra, momento da realização propriamente dita da pesquisa, com a coleta de dados, a busca de informações sobre o tema escolhido. Chamamos essa fase de desenvolvimento e execução da pesquisa, certo? A fase 3, né, exatamente da redação do texto final da pesquisa e identificação com a fase da redação do texto final do estudo. E o pesquisador divulga o resultado conseguido com o estudo prático, intitula-se fase da exposição do trabalho final, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, a gente fez as 3 primeiras fases, né, que é exatamente o planejamento, a execução e a formulação da escrita do trabalho. Pronto. A outra fase é exatamente no final do trabalho de vocês, né? Que nesse caso vocês vão divulgar ou em eventos, ou em congresso, ou mesmo pedir autorização da biblioteca para divulgação, certo? Que é a fase 4. Né? Então, todas essas etapas, como a gente pode ver, está relacionado também com a nossa disciplina. Em relacionado ao tema, né? Tema é a definição clara do tema, né, para o trabalho de conclusão de curso, é essencial, certo? Então, essa definição que vocês estão fazendo agora é um direcionamento, né? Um direcionamento exatamente para ver o que é que vocês pretendem desenvolver, né, como trabalho, certo? Então, o tema é a especificação do assunto sobre o qual versará o estudo que deseja. Eu falei aqui do biodiesel, né, por exemplo, meu trabalho de biodiesel, né, eu quero, então, um tema bem genérico, né, transformação de óleo residual em biodiesel. Pronto, é bem genérico, né? Aí
é um tema. Aí cabe eu, né, isso é um tema genérico. O que é o título? O título é algo que está dentro do tema, né? O tema é algo bem amplo, o título é o que está dentro do tema. E assim a gente vai. É igual um funil, a gente começa com algo mais amplo e vai limitando, né, o desenvolvimento do trabalho. Certo? Depois do título vem os objetivos, né, para alcançar aquele tema, né, qual é o objetivo principal que eu preciso ter. Depois do objetivo principal, os objetivos específicos, né? Então, para alcançar o objetivo principal, precisa fazer isso, certo? Por exemplo, aqui, o meu tema, a eficiência da energia solar fotovoltaica em ambientes urbanos, bem genérico, né? Bem genérico. Aí eu vou no meu título, eu posso colocar, claro, isso futuramente, né? Depois que já tenho desenvolvido essa minha pesquisa. Meu título é ambiente, não é qualquer ambiente urbano, mas é o ambiente, né, do município de Pico, certo? Eficiência energética solar fotovoltaica das residências em Pico, certo? Então, aí vai entrando no funil. Já o título, né, acompanhado ou não por subtítulo, difere do tema, né? Como eu disse, é algo bem mais específico, né, o título. Então, o tema sofre um processo de delimitação e especificação para torná-lo, né, viável a realização da pesquisa. O título sintetiza o seu conteúdo, né, algo mais relacionado ali com o que está sendo desenvolvido no trabalho. Opa. Então, nesse caso aqui, a importância de uma boa escolha do tema para o sucesso do TCC, né, é exatamente essa relação, né, que diferenciar entre tema, problema de pesquisa e objetivo e o próprio título. Então há uma diferença. Às vezes a pessoa pensa no título achando que ali é ou pensa no tema achando que ali é um título. Às vezes pensa no título achando que ali é um tema. Né? Então tem que ter essa. Às vezes a diferença é muito sucinta, né? Às vezes é muito sucinta, mas tem que ter essa diferença. Certo? Então, o tema é o assunto geral sobre o qual se deseja pesquisar, deve ser relevante, viável e alinhado aos interesses do pesquisador, certo? Exemplo, educação à distância no ensino superior. Né? Então, é bem genérico, é um tema. E aí, relacionado aí com o título, ele vai sendo mais específico. Então, problema de pesquisa, né, no caso desse tema, é a questão específica que o estudo busca responder, deve ser claro, objetivo e investigável. Né? Por exemplo, quais são os desafios enfrentados pelo aluno de baixa renda no ensino à distância no curso superior de tecnologia de energias renováveis, já porque o curso é à distância. Certo? Então, um tema mais geral, e aí eu já tenho um problema que eu quero responder. Né? Então, o tema seria educação à distância no ensino superior. Agora, eu já tenho um problema mais específico, né? Que não é qualquer curso superior, é o curso de tecnologia de energias renováveis. Né? E não é qualquer problema, é o problema dos alunos de baixa renda, que não tem internet, a internet é ruim, não tem notebook, não tem um computador, utiliza o celular, às vezes não tem nem o seu próprio celular, utiliza o celular, né, de um vizinho, de um parente. Então, são problemas que fazem parte da pesquisa que eu pretendo trazer aqui como meu parâmetro de estudo. Então, objetivos são os resultados que se pretende alcançar, né, com a pesquisa, certo? E aí tem o objetivo principal, que a gente chama de objetivo geral, né, que é exatamente responder esse problema, no caso aqui dos alunos de baixa renda do curso, né, de energias renováveis, e tem os objetivos específicos, né, que detalha passo a passo necessário, né, responder antes de alcançar o objetivo geral. Certo? Então há essas sinuanças, né, entre esses tópicos. Certo?
Então, os objetivos devem ser sempre expressos em verbos de ação, né? No caso aqui, tanto geral como o objetivo específico. Por exemplo, né? Aqui é o geral. Analisar o desafio enfrentado pelos alunos de baixa renda no ensino à distância do curso superior de tecnologia em energias renováveis. Pronto, esse é o geral, é a problemática que eu quero resolver, certo? Então, lá no tema que eu coloquei como problemática, né, era exatamente, vamos ver lá como estava anterior. Tá aqui, ó. Quais são os desafios enfrentados pelo aluno de baixa renda no ensino, né, do curso superior em tecnologia e energias renováveis? Pronto. Isso aqui é uma pergunta, né, que é exatamente o problema que eu quero responder. Aí o objetivo principal, né, ele vai utilizar o verbo, né, no infinitivo, certo? Então, analisar os desafios enfrentados pelos alunos de baixa renda no ensino à distância do curso superior de tecnologia em energias renováveis. Pronto, não é uma pergunta, é exatamente uma afirmação, certo? Isso aqui é o geral. Aí, os específicos. Primeiro, eu preciso identificar, né, os principais desafios financeiros e estruturais enfrentados pelos alunos. Outro, eu preciso identificar quem são esses alunos, né? Quem são esses alunos. Então, aí são alguns objetivos específicos. Outro, examinar o impacto da falta de acesso à internet, né, no aprendizado. Outro é propor estratégia para minimizar essas dificuldades, considerando o uso sustentável de energia que eles estão ali em volta, certo? O outro é avaliar a perspectiva do aluno ao curso de energia renovável, já porque eles pretendem, né, formar e trabalhar. Então, qual é a perspectiva dele, né, ali, né, na região dele? Então, são pontos, né, que são essenciais para eu responder minha pergunta mais geral. Ok? Aí, como qualquer, né, planejamento, é necessário você fazer um plano, né, um plano de ação, né, um plano, né, de esclarecimento daquilo que a gente que vocês ou qualquer pessoa está tentando realizar, certo? Então, primeiro, esclarecer para você mesmo, né, em mente e depois documental, como é que eu vou fazer isso, certo? Quais são as minhas limitações para eu poder fazer isso, né? Por exemplo, eu estava há pouco tempo conversando com o Francisco, né? Francisco, eu disse assim, eu até disse para o Francisco, Francisco, eu gosto muito de trabalhar, né? Fazer pesquisa em campo, né? Fazer pesquisa em campo. Gosto muito. Aí o Francisco, eu também gosto, porém eu tenho minhas limitações. Quais as minhas limitações? Eu trabalho de segunda a sábado. Então eu não tenho tempo para fazer isso, professor. Não tenho. Então e aí você precisa colocar exatamente isso, é um planejamento. É cabível fazer trabalho em campo? Não dá. Então o que eu posso fazer? Só posso fazer isso. Então está dentro de um plano de trabalho. É um plano de trabalho. É uma ação. Então o tema ele está ligado exatamente dentro desse plano de trabalho. O que é que eu posso fazer? Certo? E aí do tema tem os índices, que é exatamente os tópicos lá que eu já falei, né? Introdução, referencial teórico, né? Metodologia, né? Tudo isso linkado ao tema, certo? Tudo isso tem que estar ligado ao tema. E dentro ligado ao tema, a justificativa que vai desenvolver o meu trabalho, que vai estar ligado tanto aos índices, né? Que é ligado aos tópicos aqui referenciados, e consequentemente ao tema, certo? E aí propor um projeto compreensível ao orientador, né, de acordo com o que você pretende trabalhar e está nas condições que é possível trabalhar, se as ideias estão suficientemente claras, né, de acordo com a justificativa, ao índice e ao tema. Certo?
Então, critério para a escolha do tema, né? Aí é interessante vocês fazerem isso de acordo com o que vocês pretendem desenvolver, certo? Primeiro, interesse pessoal e afinidade com a área de estudo, né? É importante que vocês façam esse link, né, com afinidade de estudo, por quê? Por exemplo, se eu não tenho afinidade, né, de modo nenhum com química, então afinidade nenhuma com química, como é que eu vou propor, né, trabalhar, né, e desenvolver um trabalho que utiliza a produção, né, de etanol, a produção de biodiesel, a produção de um combustível, se eu não tenho essa afinidade? Como é que eu vou? Para mim vai ser muito desgastante, né, em 6 meses, né, tentar desenvolver isso, porque vai ser um trabalho maior para mim, né? E aí eu não vou conseguir a tempo hábito, né, desenvolver um trabalho com a qualidade desejada. Certo? Então, e aí é interessante vocês utilizem, né, essas etapas, esses critérios no trabalho de vocês, certo? Porque às vezes você, não, professor, eu acho interessante esse assunto, né? Eu não tenho afinidade, mas acho interessante. Acho que eu poderia falar sobre isso, mas não tenho afinidade. Então não, nem vá, né? Nem entre, né? É um conselho meu, certo? Nem proponha isso. Relevância, né, acadêmica, né, científica e social. Às vezes você vai trabalhar algo que já está muito batido, né? E aí não tem relevância nenhuma, né? Nem para você, né? Nem para a academia, porque às vezes você, quando for levar para a banca algo que não tem interesse, vai ser só. A banca vai indagar, né? Por que você acha que isso é interessante? Por que você acha que. Aí a banca vai fazer algumas indagações, né? Que é algo que está muito batido, né? Então, é bom também levar isso em consideração. Como eu já falei, a viabilidade, né? Essa viabilidade econômica, de tempo, né? De disponibilidade de dados, né? Às vezes você pode deslumbrar, né, um tema muito bom, né? Eu quero falar aqui, né, de hidrogênio verde, né? Vamos supor, né? Eu quero falar aqui de hidrogênio verde no Brasil. Mas você não tem disponibilidade de dados. Como é que você vai falar se não tem essa disponibilidade, né? Vai ser desgastante para você, certo? Então E outro ponto, né, exatamente a originalidade. Porque se você for, vamos dizer assim, né, você vai trazer dados aqui que revisão literária, né? Você vai pegar dados de outros autores, né? Sem que haja uma contribuição sua, né, deixou de ser original, porque você só vai fazer uma coletânea do que já está descrito aí por os outros autores. E quando você traz contribuições suas, diferente do que os outros autores já vêm discutindo, isso é bom, certo? Quando traz referência bibliográfica. Se for só coleção, né, só coletânea de outros autores, então já perde, né, a originalidade, certo? Aí evitar temas muito amplos, né, ou muito restritos, exatamente como eu já venho falando aqui. Exemplo de temas amplos, né? Sustentabilidade no Brasil, né? Isso aqui envolve muita coisa, né? Envolve corra demais, né? Que eu não posso abordar, né? E é um mundo de coisas que eu posso abordar, certo? Num tempo curto, né? Aqui já discutido. Exemplo de temas delimitados, né? Impactos da logística reversa na sustentabilidade de pequenas empresas em São Paulo, né? Então, é muito limitado que eu não vou nem conseguir, né, ter dados suficientes para discutir isso, certo? E aí vai ser uma limitação minha também, né, de conseguir esses dados. Aí aqui eu até botei, né, formulação do problema de pesquisa, né? O que seria um problema de pesquisa? O que é que vocês entendem como problema de pesquisa? O que é que vocês aí podem
me trazer e interagir aqui com a aula de hoje, né, relacionada ao tema de problema de pesquisa. E aí, vamos lá, perguntar aqui, o Fabrício, né, que abriu o áudio. Vamos lá, eu pedi outra opinião aqui. Vamos lá, Eduardo aí. O Eduardo, que normalmente ele gosta de contribuir, né? O que é que você entende aí com problema de pesquisa, Eduardo? Com a mesma receita, né? Isso. É exatamente isso aí. A gente chama de problema de pesquisa aquilo que a gente está querendo buscar, né? Pode ser que o problema de pesquisa a gente nem resolva, nem solucione, né? E aí a pesquisa sua serve mais para uma orientação de como não fazer. Também pode acontecer isso. Né? Você pode escrever lá algo que não atingiu o que você queria, porém vai orientar outras pessoas de como você não pode seguir aquele caminho. Também serve. Isso passa a ser também pesquisa. Né? Existe muito, por exemplo, e aí eu trago, né? Vou trazer aqui exatamente produtos, né? Por exemplo, o antibiótico, né? Até esqueci eu lembrei da palavra, mas não está saindo aqui na voz, né? O antibiótico foi um erro, né? Peraí, que não sai agora, enganchou aqui é o nome, né? Mas foi um erro de percurso, né? Que o antibiótico, né, por acidente, né, o cara estava pesquisando outra coisa lá, e aí acabou caindo um fungo, e aí esse fungo foi exatamente um antibiótico, né, serviu como antibiótico. É um erro de percurso que solucionou e passou a ser um produto. Né? Então, isso também pode ser pesquisa. É um caminho que você não deve seguir, que acaba orientando outras pessoas. Certo? Alguém mais pode contribuir com o que você entende aí com problema de pesquisa? Francisca, Wagner, Mardon, né, melhor dizendo. Ok. Tô ouvindo, Marcondes.
Ok, né? Porque assim, quando a gente fala de problema, é exatamente a gente está querendo solucionar, né? O problema específico é exatamente como fosse nosso ânimo, como o Eduardo falou, nosso ânimo para descobrir que faz com que a gente busque, né, a estudar aquele tema ou aquele assunto, né, sobre o trabalho, certo? Exato, seria mais ou menos isso, ok? E aí, esse aí seria o que é o nosso problema de solução, né? Pode ser que nem seja um problema solucionável, né? Que você, no final, você não é por esse caminho, né? Não é por aqui que eu vou resolver, né? Mas cabe também como um trabalho, porque vai direcionar outras pessoas a não seguir aquilo, né? E aí eu falei do antibiótico, né? E aí estava pesquisando aqui na internet o nome para poder falar, de acordo com a leitura dele, que é penicilina, né? Que foi um erro, né, que aconteceu, deixou cair um fungo, e esse fungo, né, no trabalho do cara, né, trouxe, né, soluções melhores, que foi a produção do antibiótico, né, o primeiro antibiótico a ser desenvolvido, né, no seu uso, certo? Então, trazendo aqui a denominação do que, literalmente, do que seria um problema. Então, é uma questão central que orienta um estudo acadêmico, determinando o foco e a direção da investigação, né? Que é exatamente o que você vai direcionar. Pode ser que seja solucionável ou não, ok? Aí tem outras perguntas que devem ser direcionadas, né? O que e como, né? Então, como é que você vai fazer isso, né? O que você vai fazer e como você vai fazer para direcionar, né, e resolver esse problema que é vamos dizer assim, sua matriz, né, da sua pesquisa, né? Então, devendo ser formulado de maneira clara, específica e investigável, permitindo a obtenção de resposta baseada em evidências, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, né, ela tem que ser exatamente baseada em evidências, né? Não pode ser algo do imaginário, né? Algo que só eu mesmo possa solucionar, certo? Só eu mesmo posso resolver. Ele tem que trazer dados. Por isso que chama trabalho científico. Ele tem que trazer dados que sejam baseados ou em leis, né, da natureza, ou em leis documentais que venham basear as minhas informações. Então, como elaborar um problema de pesquisa, né? Deve ser formulado da forma de pergunta, né? Então, aqui é um exemplo. A primeira coisa que vocês vão fazer é exatamente fazer uma pergunta, né, sobre o tema de vocês, né? Então, aqui, um exemplo ruim. A educação é importante. Muito vago, né, sem direcionamento, certo? Então, a pergunta que seria mais cabível, né, seria quais são os impactos do ensino híbrido no desenvolvimento dos alunos do ensino médio. Então, é uma pergunta mais ampla e mais direcional para a minha problemática, que no caso lá seria o meu tema, né, seria relacionado com a educação à distância, né, dos alunos de baixa renda, certo? Então, o problema pode ser enunciado de forma de pergunta, né? Corresponde a interesses pessoais, né? Capacidade, sociedade e científico, né? Isto é, de conteúdo e metodológico, né? Esses interesses estão harmonizados, né? Então são essas relações. Constitui-se um problema em questão científica, ou seja, relacionam-se entre si pelo menos duas variáveis, né? Ou tem mais variáveis aí relacionadas com esse problema. Pode ser objeto de investigação sistemática, né? Controlada e criteriosa, né? O que é sistemática, né? Você utiliza exatamente critérios, né, para investigar.
né? Então, se não é uma investigação sistemática, né, então já é algo problemático, né? Por quê? Porque não existem critérios, né? É algo aleatório. Então, esse é um problema, certo? E aí já deixa de ser científico. Pode ser empiricamente verificado em suas consequências. O que é empírico, né? Quando você faz dados de laboratório, né? Então, empiricamente, são dados, né? Você vai fazer dados de estudos, né? Que possam utilizar laboratórios, que você vai conseguir essas informações. Então, diferença entre problema de pesquisa e problemática, né? O que seria problema de pesquisa e problemática, né? Problema de pesquisa é a questão específica que o estudo busca responder, né? Deve ser claro, objetivo e investigável, né? Então, quais são os desafios enfrentados pelo aluno de baixa renda de ensino à distância? E problemática é um problema que aqui foi questionado que está naquele contexto, aconteceu, né? Então, ali é uma problemática. Então, problema de pesquisa é o que você busca solucionar e problemática é algo que aconteceu. Por exemplo, é um contexto mais amplo no qual o problema de pesquisa está inserido, né? Então, engloba um conjunto de fatores que justificam a necessidade da investigação, incluindo referências teóricas, dados preliminares e argumentos que sustentam a importância do estudo, né? Isso é a problemática. Então, diferença de problemática. Então, o problema de pesquisa é a pergunta que é o guia da pesquisa, enquanto a problemática é a explicação detalhada sobre por que essa pergunta é relevante. Certo? Então, é algo mais amplo a problemática. Justificativa, né? Está relacionado exatamente com então, opa. Justificativa. A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa, né? Então, a justificativa é exatamente o porquê de utilizar e pesquisar aquilo ali, né? Então, você vai justificar por que aquilo ali é importante, por que aquilo ali traz respaldo para a sociedade, né? Traz respaldo para o curso, traz respaldo para ser desenvolvida aquela pesquisa, né? Então, isso é exatamente claro. A justificativa, às vezes, você pode trazer essa justificativa com parâmetro de outras pesquisas, né? Mostrando que o andamento do seu trabalho é importante, porque as outras pesquisas, né, traz isso, certo? Também pode trazer respaldo. Exatamente utilizar o porquê. E hipótese de trabalho, né? As hipóteses constituem respostas supostas e provisórias ao problema. A principal resposta é denominada hipótese básica, podendo ser complementada por outras hipóteses que recebem a denominação de secundárias. Então, enunciado das hipóteses, né? Às vezes você pode botar um enunciado dessas hipóteses. É uma suposição que fazemos na tentativa de explicar o problema. Como resposta provisória, relacionar duas ou mais variáveis para solucionar aquele problema que está sendo levantado. Então,